não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifeste-se nele a obra de Deus. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então lhe disse: vai se lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Espírito Santo, agora nós pedimos que o Senhor leve cativo nossa mente ao teu trono, que o Senhor leve cativo agora nossas emoções ao teu trono, para nós entendermos qual é a tua vontade para nós essa noite. Aplica esta verdade tua no nosso coração. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pensar com você essa noite sobre o tema: Jesus não tem crise. Eu gostaria de pensar com você essa noite dentro do tema: Jesus não tem crise, não entra em crise, porque Ele é, vamos repetir isso aqui: Jesus não tem crise, não entra em crise, porque Ele é Deus. O céu não entra em crise, em nenhum momento, em nenhuma estação, Jesus, Deus, terá dificuldade de fazer o que precisa ser feito. Quero repetir isso com você, diga comigo: em nenhuma estação, em nenhum momento, Jesus, Deus, os céus terão dificuldade para fazer o que nós precisamos. Na semana passada, nós falamos aqui, à luz da Bíblia, no Evangelho de João, sobre aquela mulher que tinha sido pega em um ato de adultério. Aquele texto foi um texto muito singular. Falamos sobre a inteligência de Jesus, a forma como ele saiu daquele problema, daquele desafio, pois ele corria o risco de ser morto. Essa noite eu quero pensar com você sobre este mesmo Jesus, que não fica paralisado por nada, que não para por conta das circunstâncias, que não para por conta dos problemas. Esse texto aqui, sem dúvidas, ele é um dos mais lindos da Bíblia, porque nós estamos falando de alguém, diga-me, alguém que nasceu cego, alguém que nasceu sem o globo ocular, alguém que nunca viu o sol, alguém que nunca viu o rosto próprio, o seu semelhante, alguém que nunca conseguiu enxergar absolutamente nada. Sem dúvidas, esse texto ele é lindo porque ele marca um dos milagres mais criativos de Jesus. Diga-me, Jesus criou o que lhe faltava. Essa história narra esse acontecimento em que Jesus ele põe a mão no barro, ele faz ali a lama, passa no rosto, nos olhos daquele homem, ele vai se lavar no tanque e ele volta enxergando. Porém, se a gente voltar um pouquinho, o capítulo 8, verso 59, a gente vai ver que Jesus está saindo de um problema. Olha o que está acontecendo aqui. Jesus está saindo daquele caso da mulher, né, que ele perdoou o pecado. E agora está todo mundo com raiva de Jesus, está todo mundo querendo matar Jesus. Pegaram pedra para apedrejar Jesus, ele se escondeu e saiu. Perceba que Jesus ele está vivendo um dilema, ele está diante de um problema, sim ou não? Mas o que nós observamos aqui? Uma sequência de algo inusitado que Jesus tinha acabado de enfrentar. Perceba que o problema a qual ele acabara de sair não o impediu, não o atrapalhou, não o limitou a enxergar e ver
que tinha alguém que tinha uma necessidade. Jesus, como Deus, ele não é limitado. Ele não é refém de circunstâncias. Perceba que o problema que ele viveu poucos minutos, horas antes, não o impediu, não o atrapalhou. Pelo contrário, ele tem claro que tem uma missão. Jesus tem um propósito do Pai que está estabelecido. Ele tem uma agenda, aleluia. Jesus tem uma agenda, meu irmão. E nada, nem ninguém, nem circunstância, nem problema, nem governo, nem estação, nem época, nem os juízes, nada podem impedir que Ele atue na minha, na sua, na nossa vida. Nós precisamos entender aqui, a partir desse texto, a grandeza de quem Jesus é. O Evangelho de João, já estou falando no 9º capítulo com você, ele tem o propósito de revelar que Jesus é Deus. Ele é o Filho de Deus encarnado, ou seja, o Cristo que nós acreditamos nele, que nós cremos nele, que nós entregamos a nossa vida para ele, não é limitado a nada, não está mais pregado numa cruz, não está preso dentro de uma tumba, pelo contrário, ressuscitou, está à direita de Deus, tem todo o poder no céu e na terra. Esse é o nosso Senhor. Eu fico impressionado com esse texto todas as vezes que eu o leio. Porque qualquer um de nós aqui, diante de um problema, o que a gente faz? O que a gente faz? A gente consegue pensar em outra coisa? A gente consegue, diante de um problema, ver alguma coisa à nossa volta? Consegue? Irmão, quando a gente está enfrentando um desafio, quando a gente está enfrentando um problema desafiador, o que acontece com a gente? A gente, sim ou não? É assim ou não é? A gente consegue enxergar alguém com necessidade? A gente consegue enxergar alguém que está com problemas maiores do que nós? A gente consegue ver que a gente tem um propósito e uma missão que está em curso, que a gente precisa cumprir? A gente consegue? Vamos pensar aqui. A gente consegue. Quando a gente tem um problema, é natural que a gente se feche naquele problema e a gente não perceba, não note, não veja mais nada. Mas esse Jesus é lindo, irmão. Esse Jesus é lindo, irmão, porque nada o impede, aleluia, de continuar o que ele começou a fazer. Eu tenho uma palavra para você essa noite: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aquele que pegou na tua mão, ele vai te sustentar, te guardar, te proteger até aquele grande dia, diz o Senhor. Diga comigo: Jesus é aquele que vê. É lindo quando observamos que, diz o texto no capítulo 9, verso 1, ao passar, Jesus fez o quê? Ô irmão, tem coisa que chama a atenção da gente, tem ou não tem? Mas é natural, principalmente nos dias de Jesus, as pessoas que tinham deficiências ficarem sempre no mesmo lugar, à beira do caminho. Eu tenho certeza que você, às vezes, com os problemas que você tem, você passa perto do saca-chita, da praça, dos bancos, onde as pessoas que estão em estado de dor, de deficiência, de limitação, e você, às vezes, nem as nota. A gente nem percebe, não é? Mas Jesus o viu. A Bíblia diz, em Gênesis, que o nosso Deus, ele carrega um nome. Diga comigo: El Roi. Diga comigo: El Roi, o Deus que vê. Aonde que esse texto aparece? Não vou citar a referência para você, mas na história de uma mulher que está desesperada, com um filho nos braços, indo embora de casa, sem ter absolutamente nada, sem ter dinheiro, sem ter esperança, sem ter certeza. Mas a Bíblia diz que quando ela chora, Deus, o Deus Roi, o poderoso, o soberano, o onipotente, o onisciente, o onipresente, Ele a vê.
Ei, o Deus que vê uma mulher chorando no campo, é o Deus que te vê num templo como esse, é o Deus que viu o cego no caminho, é o Deus que enxerga tudo debaixo do sol. Ele não é limitado, Ele sabe a tua realidade, Ele sabe o que está acontecendo, Ele sabe o que está se passando, Ele te viu essa noite. Quem pode dizer um glória a Deus, um aleluia? Faz alguma coisa. Diga comigo, os olhos de Deus sempre estão voltados para os seus filhos. Olhe para esse irmão e diga: Jesus não está aquém da sua necessidade. Olhe para o irmão e diga assim: Ele sabe. Ele sabe de tudo o que você está enfrentando. A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre os fiéis na face da terra. Eu gostaria que você entendesse uma coisa. Jesus precisa estar em nós. Jesus precisa estar em nós. Jesus precisa reinar dentro de nós. Porque a gente perde o foco diante dos problemas. A gente não sabe lidar com as dificuldades. A gente abaixa a cabeça diante do primeiro desafio que surge. A primeira crítica que vem é o suficiente para a gente querer abandonar tudo, jogar a toalha e parar. O primeiro discurso contrário ou a reação que a gente tem aversa àquilo que nós estamos fazendo já nos limita ao ponto de nós abaixarmos a cabeça e não enxergarmos mais nada. Nós precisamos entender uma coisa: Jesus precisa reinar em nós, porque Ele reinando em nós, nós encontraremos o nosso propósito, nós viveremos para cumprir nossa missão, nós não iremos perder o foco por absolutamente nada. Coloca a mão no seu coração, diga: Espírito Santo, reina em mim. Jesus, eu quero mais de Ti, para eu ver à minha volta pessoas, situações em desafios maiores do que os meus e que eu preciso enxergar. Ô, meu irmão, você está aqui essa noite, você está melhor do que muita gente nessa cidade. Por que você está falando isso, pastor? Primeiro, porque você está na mão de Deus. Segundo, porque você está num lugar que essa noite Deus está olhando para você e te dando esta palavra. Terceiro, se Ele olhou para você, pode ter certeza, Ele não vai te despedir da forma que você está. Algo vai acontecer. Jesus, Ele não perdeu o foco. Pelo contrário, seus olhos estavam sempre voltados para as nossas necessidades. Que possamos ter mais de Jesus em nós, para vermos, diga comigo, à minha volta tem alguém em desafios maiores do que os meus e que precisam de mim. Ninguém aqui pode falar que não tem nada para oferecer para alguém que esteja enfrentando um problema. Desde um conforto, um estender das mãos, um bom dia, um graça e paz, um boa tarde. Todos nós estamos na condição de oferecer para alguém um ombro amigo, para alguém que está caído, para alguém que está na sarjeta, para alguém que está numa condição miserável. Todos nós temos. Meu irmão, em nome de Jesus, não perca a oportunidade. Diga comigo, o que está à minha volta, que precisa de uma intervenção de Deus, pode ser uma porta para que eu veja Deus entrar e se manifestar. Você tem duas maneiras de ver a vida: ou ver as coisas só do ponto de vista de problema, ou ver as coisas como oportunidade. E aqui, o que estava em cena, Douglas? Uma oportunidade para quem aparecer? Para quem? Mas e se ele não percebe? Deus ia receber essa glória aqui? Essa noite,
Deus está falando com alguém: eu vou te fazer enxergar problemas. Eu vou te fazer enxergar coisas que eu quero me manifestar. Eu vou te fazer ver coisas que eu preciso entrar e me revelar. Eu vou te fazer enxergar necessidades à tua volta em que eu irei aparecer. Eu não sei se alguém entende o que Deus está falando, mas esta oportunidade não pode passar batido. Em nome de Jesus, onde Deus vai entrar, Ele vai se manifestar. Meu irmão, passe a ter a mentalidade do reino de Deus. Uma crise é o palco de Deus. O caos é uma oportunidade para Deus. Essa é uma boa oportunidade. Oh, para Deus se revelar. Diga: Deus, me ajude a ter uma mentalidade do reino. Ei, uma crise, um caos, para Deus é o quê? Diga-me, palco, para Ele se revelar. Quem lembra de Gênesis capítulo de número 1? O que diz lá em Gênesis? E a terra era sem forma aí. Então Deus entra, o Espírito de Deus pairava sobre, e aí Deus começou a liberar o quê? Deus começou a liberar o quê? Seus decretos. Ele diz o quê? Haja, e disse: ouve. Meu irmão, eu e você começava a enxergar as coisas. Todo o caos é oportunidade para Deus. Toda necessidade é oportunidade para Deus. Toda dificuldade é oportunidade para Deus. Passe a enxergar as coisas com a perspectiva do reino de Deus. Agora olha assim para essa pessoa e diga assim: mas se você julgar tudo um problema, você não aceita os desafios, você só, e com a cabeça quente, vai enxergar oportunidade de que jeito? Como que você vai enxergar a oportunidade? Diga: Deus, me ajuda a ver o que está à minha volta, que precisa de uma intervenção tua. Talvez é dentro da tua casa, talvez é lá no seu trabalho. É uma oportunidade. Você está curvando a cabeça, passando de largo, não está percebendo, mas esta noite os céus estão abrindo teus olhos para você ver essa crise como uma oportunidade, essa dificuldade como uma oportunidade, esse desafio como uma oportunidade. Eu me lembro aqui, estou pregando para você, eu estava pregando, irmãos, no meio da rua Borba Gato, parada. Nós fazíamos o culto lá, fizemos alguns cultos lá. De repente as pessoas quiseram escorraçar com a gente lá. Vamos parar com esse culto. Entramos para dentro da casa, não deu mais certo dentro da casa, fomos para o meio da rua, quiseram tirar nós do meio da rua, e de repente veio um pastor lá e falou assim: Deus está preparando um salão aqui nesse bairro, Deus está preparando um prédio. Falei: esse homem está louco, não tem prédio aqui, não tem salão aqui. Deus abriu meus olhos para ver que tinha algo lá. Deus abriu os meus olhos para eu ver que lá onde eu estava tinha um salãozinho aonde ia ser a igreja. E às vezes a gente não vê. Diga: mas o meu Deus vê. Abre meus olhos para eu ver oportunidades que estão à minha volta. Em nome de Jesus, irmão. Isso aqui está muito profético essa noite. Vai sair água da rocha, amém? Vai sair água da rocha, amém? Ô irmão, tem gente que vê qualquer coisa e faz dinheiro com as coisas que tem nas mãos. O que você tem nas mãos, mulher? Tem um cajado, estende ele. O que você tem nas mãos, mulher? Uma botija de azeite, é ela mesmo. O que você tem nas mãos, Davi? 5 pedras. O que você tem nas mãos? 5 pães e um peixinho. O que você tem nas mãos? É isso mesmo que eu vou usar. Diga comigo: Jesus não perde tempo discutindo. Põe por favor o verso de número 2, que é o que está acontecendo aqui. A Bíblia diz que após Jesus ter visto essa ocasião, essa situação, o que aconteceu? Seus discípulos, vamos ler isso aqui, gente. O que aconteceu? Perguntaram o quê?
Irmãos, isso aqui é um texto que vale muito a pena nós considerarmos. Porque tem pessoas que veem os outros em problemas, ou elas mesmas em problemas, e julgam ser malditas por conta dos seus problemas. Perceba que essa é uma crença popular. É natural as pessoas verem alguém em dificuldade e dizer assim: isso aí é castigo, sim ou não? Isso aí é um karma, sim ou não? Só que eu preciso que você entenda, eu estou te ensinando essa noite, eu preciso da sua atenção. Olha só, quem acredita em karma é hinduísta. Nós não acreditamos em karma. Nós não acreditamos nessa punição hereditária. Nós não somos adeptos de maldição. O nosso Jesus se fez maldito na cruz para que nós fôssemos benditos. Ele se fez maldição para que você fosse abençoado. Ele morreu numa cruz para que você fosse perdoado, justificado, lavado, remido, salvo. Jesus não perde tempo discutindo, porque o que eles querem aqui? Eles querem saber o motivo do que está acontecendo. Diga comigo, Jesus não perde tempo discutindo. O tempo dele é agindo. A pergunta dos discípulos, ela fazia parte da crença popular daquela época. De achar que alguém com uma deficiência física, de achar que alguém que está com um problema é porque é amaldiçoado, é porque alguém pecou ou é porque pecou. Eu preciso dizer uma coisa para você: tem muita gente fazendo coisa boa e estando com problema. Tem muita gente fazendo coisa ruim e não tendo problema. Tem muita gente que não plantou maldição e está colhendo coisas ruins. Meu irmão, esse problema não é um problema de alguém que pecou. Esse problema é um problema estrutural. Esse problema começou lá no Éden. Esse problema só pode ser resolvido por esse homem que está aqui, Jesus. Ele veio para se manifestar, para desfazer as obras do diabo. Ele está na terra, glória ao nome do Senhor, para desfazer toda a maldição. Ô, irmão, porque tem gente que é que nem os amigos de Jó, tá? Eles veem a gente com problema, eles até dizem assim: isso aí, ó, é o teu pecado. Isso aí, ó, é porque você fez isso, fez aquilo e aquilo outro. Eu não estou dizendo que você não tenha consequência pelos teus atos, tanto os bons como os ruins. Mas tem coisa que não tem nada a ver. Diga comigo, o problema da humanidade é estrutural. Porque Jesus vai dar a resposta agora no verso de número 3. Ele está dizendo, o problema que esse homem tem é para que se manifeste nele a obra de quem? A humanidade tinha pecado quando Deus criou? Tinha ou não tinha? Mas o pecado entrou? E agora o que Deus vai fazer? Digo-me, vai resolver o problema do pecado. Porque o Deus que é criador é o Deus que é solucionador. O Deus que criou é o Deus que se responsabiliza. Ele não vai jogar a humanidade fora. É por isso que Ele envia o seu Filho unigênito. É por isso que Ele envia o seu Filho nascido de uma mulher. Para quê? Para nascer, nos redimir da condição que estávamos, manifestando assim a obra de Deus. Ô, meu irmão, aquilo que começou no jardim vai terminar no jardim. Aquilo que Deus começou perfeito vai terminar perfeito. Nós estamos em processo. Deus está transformando toda a criação. Deus está redimindo todas as coisas. Deus está restaurando todas as coisas. Deus está fazendo uma grande obra. Quem pode aplaudir o Senhor? Diga comigo, Jesus não perde tempo discutindo. Ele está agindo. A resposta de Jesus nesse caso, ela tem a ver com a sua missão, amém? Diga comigo, a missão de Jesus. Diga comigo, a missão de Jesus é restaurar, buscar o que havia sido perdido. Ô irmão, se você é adepto da besta, do falso profeta, e se você é o meio besta e fica preso aí dizendo que as coisas vão acabar, fica tranquilo, Deus que criou todas essas coisas, Ele está restaurando todas elas. Leia Apocalipse capítulo 21, leia a Bíblia, você vai ver como é que as coisas terminam. As coisas não terminam um caos, as coisas terminam restauradas. É a nova Jerusalém que desce, é o reino de Deus que se estabelece, é a boa vontade de Deus que reinará sobre nós. Porque tem pessoa que vê as coisas com óculos sujo. Dá uma olhada para os seus óculos aí. Quem enxerga do ponto de vista da amargura, do rancor, da tristeza, do ódio, vai ver a vida toda macetada mesmo. Sabe?
vai ver a coisa toda arrebentada. Mas quem olha do ponto de vista de Deus, quem vê de cima para baixo, consegue ver que Deus está com as mãos na obra dele, que Deus não perdeu o controle, que Deus continua sendo o Senhor da história, que Deus mandou o seu Filho para resolver o problema. E Paulo diz aos Colossenses que ele reconciliou todas as coisas com ele, porque ele, Jesus, é Deus. Eu vou achar esse texto só para mim te mostrar. Amém? Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do verso 15, capítulo 1 de Colossenses. Quarta-feira é Bíblia, irmão. Ele, vamos ler isso aqui, 1, 2, 3. Vamos lá, segue até o... Pois por meio dele, diga comigo, por meio dele, Jesus, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis, sejam tronos, poder, autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e, vamos seguir, ele é antes e por meio dele, ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus, diga comigo, que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, diga comigo, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado. Meu irmão, depois que Jesus morreu, todas as coisas estão sendo reconciliadas. É por isso que ele chamou você, porque você faz parte do plano dele da reconciliação. Deus está restaurando a humanidade, Deus está trabalhando nas coisas, Deus não perdeu o controle de nada. Quem fica nessas histórias para lá e para cá está perdido, porque Jesus vai reconciliar todas as coisas. Leia o livro do profeta Isaías, você vai entender. O problema do mundo, irmãos, é muito mais estranho do que o problema desse simples homem que nasceu cego. E Jesus revela que nem ele é culpado, nem os seus pais. Diga comigo, os discípulos estão procurando um culpado, mas Jesus não quer culpado. Ele está se colocando à disposição. Para quê? Para resolver o... Preciso te dizer uma coisa. Você não é o problema. Você é parte da solução do problema. Você não é o problema. Você é parte da solução do problema. Você não é o problema. Você é parte da solução do problema. Para de ficar procurando culpado. Para de ficar achando coisa. Para de ficar vendo coisa onde não tem. Para de ficar procurando cabelo. Ô irmão, tem gente que gosta de uma encrenca. Tem gente que gosta de um buchicho. Tem gente que gosta de arrumar um culpado. Aí você encontra alguém que está com uma dificuldade, com uma deficiência. Você vai lá falar para ele: ai, foi teu pai que pecou, foi tua mãe. Para com isso. Aí você encontra alguém que não está mais aqui. Se ele não está mais aqui, o problema é dele, ele não está porque ele não quer. O que você vai levantar a questão com ele? Por quê? Por aqui? Resolve! Nós somos parte da solução e não do problema. Lá dentro da tua casa você não tem que procurar: aí o meu marido é o culpado, é ele que... Não resolve. O meu filho... Não resolve. Diga: eu sou parte da solução de Deus para alguém. Vamos investigar, vamos procurar saber. Ô meu irmão, ô meu irmão, vai valer a pena? Você vai conseguir resolver isso? Eu sair daqui lá na praça, encontrar alguém caído na sarjeta e falar: tá assim porque está amaldiçoado. É pecado. A
A Bíblia diz que o que o homem semear, certamente ele colherá. Mas tem homens que estão plantando coisas boas e estão colhendo coisas ruins. Isso altera a natureza de Deus? Não. Esse é o curso que o mundo segue. Porque o mundo está em processo de restauração. Deus está reconciliando todas as coisas. Tem pessoas boas que estão vivendo momentos difíceis, mas isso não diz nada sobre elas. Deus está no controle da história delas. Não seja os amigos de Jó, não seja os amigos da onça. Seja você a mão, os pés de Jesus para resolver problema. Diga comigo, nós precisamos mudar a mentalidade sobre os dilemas do mundo. Diga, eu sou parte da solução e não da discussão. Eu sou parte da solução e não da discussão. Nós precisamos ser respostas frente às dores das pessoas e não pedras de tropeço. Que possamos agir e não discutir. Deixa eu contar um negócio para você que faz parte da cultura dessa igreja aqui. Olhe para essa pessoa e diga, ei, você viu um problema aqui? Por favor, levante-se, resolva, você é a solução. Está cheio de problema. Lá no meu trabalho, Deus mostrou para você, você é o agente da transformação. Deus te fez enxergar, você é o agente da transformação. Se a gente fizesse isso no mundo, como as coisas ficariam melhor, não é? Mas o problema é que na nossa mão tem sempre uma... Na nossa mão tem sempre uma condenação. Na nossa boca tem sempre uma palavra de sentença para alguém. Ô meu irmão, será que você não está visualizando o que está acontecendo? Porque você carrega dentro de você o Cristo que resolve problema? Diga a Deus, se for para eu ver, só se for para resolver. Porque se eu não for para resolver, eu não quero nem ver. Isso dá uma aliviada no fardo, não dá não? Porque tem gente que carrega tanto entulho, hein, irmão? É a junta daqui, é a junta dali, quer saber daqui, quer saber... Eu tenho uma máxima comigo na vida. Se eu não ajudo, eu não... Se eu não posso resolver o problema, eu vou ficar levantando questões dentro do problema e das dores que os outros têm? Vou chegar lá dentro da Santa Casa e vou começar a falar, está amaldiçoado, está isso, está aquilo outro, é pecado, é aquilo outro. Vai resolver? Você está assim, você é maldito, alguém pecou. Nem sempre. Vamos viver aquém dessas maldições que são liberadas pela boca de pessoas que não são amadas, que não conhecem a Deus. Em nome do Senhor Jesus, você é amado por Deus, você é eleito em Deus, você é escolhido por Deus, você é perdoado por Deus, justificado por Deus, para viver uma bênção. Diga, Deus me chamou para ser uma bênção e não uma maldição. O que ele falou para Abraão? Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da Setu. Setu, Setu, Setu. Diga comigo, Setu, uma bênção. Setu, uma bênção. Olhe para esse irmão e diga, você é uma bênção. Aplauda ao Senhor. Perceba que Jesus ele continua o seu discurso. E depois ele dá essa resposta que aquele moço não era o culpado e nem a sua família. Ele diz sobre uma coisa que ele tem urgência. Ou seja, o verso 4. Ele diz o quê? Enquanto é dia, precisamos realizar a obra. Verso 4, capítulo 9, verso 4. A noite se aproxima, quando ninguém... Ou seja, diga comigo, Jesus foi fiel no seu tempo e ao seu propósito. Olhe para esse irmão e diga, você não tem tempo a perder. Jesus tinha tudo cronometrado, irmãos. Ele trabalhava com tempo exato. Ele disse no verso de número 5, eu sou a luz do mundo. Ele tinha um tempo certo para atuar.
o mundo novamente entraria em outro caos. Qual seria o outro caos? A morte de Jesus. Você lembra quando Jesus morreu, o que aconteceu? E houve trevas, mas no domingo pela manhã, a luz brilhou de novo, porque ele ressuscitou, amém? A luz nunca mais apagou, irmão. A luz está acesa, meu irmão. A luz está acesa, ela continua a brilhar. Eu preciso que você entenda essa noite. A luz continua brilhando. Tem uma luz no fim do túnel, tem uma saída, tem jeito. Jesus é o caminho. Jesus tinha um tempo certo para atuar. O mundo entraria em caos com a sua morte. Enquanto ele estava estabelecendo os planos do Pai, o que Jesus foi fazendo? Diga-me, acendendo luzes que estavam apagadas. Qual que era a vida desse homem mesmo? Que nós estamos falando? Ele era o quê? Nunca viu? Mas Jesus vai fazer ele. Essa noite Jesus quer acender a luz de alguém. Talvez você não estava vendo mais nada, enxergando absolutamente nada. Jesus te trouxe aqui essa noite para dizer, Ele tem um recomeço, Ele tem uma saída, Ele tem uma solução. Ei, Ele está acendendo luzes. Ele quer que pessoas vejam a glória de Deus. Ei, em nome de Jesus, uma nova criação está emergindo. Ei, em nome de Jesus, você precisa ver. Ei, o cego não só viu como foi transformado. Ele quer mudar a tua história. Aleluia. Olhe para o irmão e diga, a exposição à luz transforma tudo. Colocar as coisas na luz a gente vê mais claro, né? Com mais clareza, não é? Diga, Deus, joga a luz sobre o que eu não estou vendo, Deus. Diga, Deus, clareia, me mostra o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Essa noite Deus está clareando, esta noite Deus está abrindo os olhos, essa noite Deus está dando visão, esta noite Deus está trazendo clareza, esta noite Deus está mostrando direção, essa noite Deus está resplandecendo a luz dele sobre a vida de alguém. Onde você adorava Ele, porque Ele está restabelecendo a vontade do Pai. Que eu e você possamos ser luz no tempo que temos. Porque há pessoas, diga comigo, há pessoas que se encontram em escuridão. E a luz só é luz se ela estiver na escuridão. Que possamos usar esse tempo que temos. É necessário que façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia. Olhe para esse irmão e diga, para mim e para você que está aqui, que conhece o amor do Pai, é luz. Mas para quem não conhece, é o quê? E se a luz não chegar? Faz assim, ó. Trevas eternas. Deixa eu te fazer entender uma coisa aqui. Quem não vai com Deus, vai para outro lugar. Você carrega a luz. Você é o pisca-pisca de Jesus. Você é a resposta. Leva a mensagem. Anuncia. Tem gente morrendo todos os dias em densas trevas. Seja luz. Diga, Deus, me ajuda eu enxergar aqueles que ainda não enxergaram. Para nós é luz, mas para alguém não é. Ô meu irmão, anuncia, fala, diga que Jesus tem a solução para os problemas das pessoas. Esquece um pouquinho de você, sai de cena. Está na hora de sair um pouquinho de cena, né? Você quer o holofote para você? Deixa Ele aparecer. Deixa Ele se revelar através de você. Diga, Jesus,
é a luz do mundo, é o Criador de soluções. E o verso 6 diz que ele vai fazer o que agora? Ele vai pegar o que? Vai cuspir? Pegar o barro e... Irmão, que coisa doida, não é? Sem dúvida, esse é um dos milagres mais criativos que Jesus fez. O que ele está usando? O pó da? A mesma matéria-prima usada por Deus lá na criação, para refazer o globo ocular daquele homem. Ei, Jesus do nada cria. Jesus do nada faz as coisas acontecer. A matéria-prima que Jesus usa é o nada, meu irmão. Ele diz haja e há. Ele fala e as coisas acontecem. O que não existe passa a existir pela sua palavra. Eu não sei o que Deus precisa trazer à existência, mas se Ele fez olho para aquele homem do pó da terra, o que será que Ele não pode fazer para você? Meu irmão, nós estamos diante daquele que tem todas as soluções. Diga: Deus, me ajuda a entender que eu estou diante do Senhor, que é o Criador, solucionador, que tem solução para qualquer problema. E às vezes a gente limita ele, sabe? Isso aqui não dá para ele não. Será? Que fé é essa? Mas qual que é o meu desafio então? Meu desafio é obedecê-lo. Meu desafio é crer no que ele me mandar fazer. Porque uma coisa é o seguinte, é alguém que está enxergando ir lá no Beira-Rio e se lavar, não é, Robson? Agora uma coisa é eu passar barro na cara de alguém aqui e falar, vai lá se lavar no Beira-Rio. Tem que acreditar, não tem não, irmão? Como é que esse homem foi até o tanque de Siloé? Tinha uma distânciazinha da onde eles estavam. Como é que ele foi? Movido pelo quê? Movido pelo quê? Por uma certeza, por uma convicção, por uma confiança. Movido pelo quê? Pela fé. Esse homem, Jesus estava o desafiando a acreditar. Será que Jesus não está desafiando você a acreditar? Esse homem foi, obedeceu e voltou vendo. Jesus o desafiou a crer. Ei, meu irmão, crê e verás a glória de Deus. Mais adiante, o mesmo cego, depois de ser curado, sabe o que acontece? Lê depois o capítulo inteiro lá na tua casa. Os fariseus, os doutores da religião, eles começam a perguntar, o que te aconteceu? O cego, como é que o cego vai dar explicação? Ele disse o seguinte, dona Silene, eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. Não tem explicação. Milagre não explica, milagre se vive, não tem argumento, não tem dilema, não tem discussão. Eu era assim, estou agora desse jeito. Eu tinha um problema, não tem mais um problema. Jesus entrou na minha vida. Só que Jesus sempre tem mais. Mais do que abrir os seus olhos físicos, Ele quer abrir os seus olhos da alma. Depois que esse homem foi curado, ele foi curado justamente num dia de sábado, que a religião proibia. Algumas coisas começam a acontecer, ele vai ser motivo de especulação. Ei, se prepare para começar a ser motivo de especulação. As pessoas vão querer saber o que é que aconteceu. As pessoas vão te procurar, vão te perguntar. E a resposta é, não foi eu, foi ele. Não é eu, é ele, é por ele, para a glória dele. É Jesus. Só que Jesus tinha mais. E o cego, que pouco sabia de Jesus, após ter a sua visão restaurada, ele teve mais do que a sua visão restaurada. Ele teve os olhos da alma abertos. Os fariseus que queriam entender isso aqui, ficaram cegos, em partes. Não estão entendendo nada, Douglas. E o cego agora começou a entender tudo. Para o cego, Jesus, no verso 11, ele era um homem.
Depois, mais adiante, no verso 17, o cego dá uma resposta para eles, dizendo que Jesus é um profeta. Em seguida, ele diz no verso 27 que Jesus é operador de milagres. Mais adiante, ele diz que Jesus era um homem de Deus. E no verso de número 38, diz a Bíblia, que ele creu em Jesus e o adorou. Irmão, Jesus tem muito mais do que uma cura física para você. Ele quer que você o adore como Senhor da sua vida. Ele quer que você se renda inteiramente a Ele. Ele tem muito mais do que a solução para o seu problema. Essa noite, fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Deus quer abrir os olhos de alguém. Esta noite o Senhor quer nos levar a um nível de compreensão de quem Ele é, meu irmão. Jesus quer te fazer entender a grandeza dEle. Jesus quer revelar a glória de Deus Pai na sua vida. E eu quero, em nome de Jesus, eu preciso que você entenda isso de uma vez por todas essa noite. Você está diante daquele que tem todas as soluções. Ele quer que você tenha um nível de compreensão. Meu irmão, o céu não tem crise, nada impede Ele de nos ver. Jesus não veio discutir, Jesus veio agir. Ele quer abrir os seus olhos essa noite. Ele quer transformar você. Ele é o Criador das soluções. O que Ele te pedir para fazer, vai e faça. E você vai ver o que Ele pode realizar na sua vida. Essa noite, em nome de Jesus, eu quero saber aqui, o Espírito Santo me impulsiona a fazer essa pergunta para alguém. Talvez essa noite Ele te trouxe aqui para te mostrar quem Ele é. E essa noite eu quero saber se tem alguém aqui entre nós que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, antes de nós ungirmos as pessoas. Você que gostaria de entregar a sua vida a esse Jesus que eu estou falando. Você que gostaria de fazer uma aliança com esse Jesus que eu estou te apresentando. Eu queria que você desse um sinal com a sua mão direita assim. Toda a igreja com os olhos fechados. Você que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, dá um sinal com a mão direita para o céu assim, ó.